Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver. Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras. Que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel. Diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias. Porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo, não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu, que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar.
para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu. Da mesma forma como eu também quero, assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos, ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa no coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas que não estão se amando. Estão vivendo um processo de desrespeito pessoal. Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão, no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente,
que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo. Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho, quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim, que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida, porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu, necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar aos que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós. É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós
Não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo, porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. E o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitada pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora, para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as mesmas fraquezas que eu. Muito embora eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver. Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você.
E quando você muda o olhar sobre você, você muda o olhar sobre o outro. E você para de querer que o outro viva igual você deseja. Porque quem está satisfeito com a própria vida não tem necessidade de ficar dando palpite na vida do outro. Quem está satisfeito com a própria vida vai ter tolerância com o outro que escolheu viver de uma forma diferente. Chega desses cristãos chatos que ficam o tempo todo desprezando quem não vive do jeito que ele acha melhor. Nem Jesus fez isso. Pelo contrário, Jesus acolhia as pessoas. Então, qualquer mudança que tiver que acontecer, que aconteça depois que você voltar a se amar. Se amar como Deus ama. Pode parecer estranho, mas se você olhar o RH de Jesus, foi o pior da história da humanidade. Ele só escolheu gente que não prestava. Por isso que eu estou aqui. Eu não entrei pela porta da frente. Eu nunca fui o seminarista acreditado. Eu nunca fui aquele que alguém, esse menino vai ser padre. Não é nada. Está aí só para estudar. Eu não entrei pela porta da frente. E eu faço questão que você que também não se sente convidado a entrar pela frente, grude em mim. E que a gente possa insistir até o fim, que esse Deus não desiste de nós. Para mim, para você, que na verdade as nossas necessidades são as mesmas. E algumas delas só com o tempo a gente vai descobrindo. Há coisas que não adianta você tentar entender no momento em que você não está preparado para entender isso. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. Mas às vezes a gente leva um tempo para descobrir isso. A gente se ilude, a gente acha que a maior riqueza que nós podemos ter está naquilo que o dinheiro compra. E muitas vezes passamos um bom tempo da nossa vida acreditando nisso e inclusive investindo nisso. E não é nenhum problema que você trabalhe honestamente, que você construa os seus sonhos, que você faça de tudo para ter o recurso financeiro, para viver bem, viver feliz. Mas nunca se esqueça que vai chegar um momento da sua vida que você vai entender que a verdadeira riqueza não é o dinheiro que pode lhe trazer. Algumas coisas o dinheiro compra, mas aquilo que realmente sustenta um ser humano em pé, sem medo de errar, não é o dinheiro que traz. É o coração que conquista. E você fica diante das duas possibilidades. Viver para conseguir o que o dinheiro compra não é nenhum problema. Volto a dizer. Trabalhe bastante, estude bastante, extraia ao máximo as suas possibilidades, porque elas podem trazer muitas riquezas materiais. Não é nenhum problema você investir nisso. Mas nunca se esqueça. As riquezas que farão você sentir que a vida valeu a pena não será a sua conta bancária, não serão os prédios, as casas, os carros. Serão aquelas que o seu Deus. Não tem nada mais bonito que isso. Que você olhar para o lado e você perceber que a sua vida tem uma riqueza enorme que você levou tempo para construir. Porque o amor não é um investimento da noite para o dia. Não tem nada mais rico, minha gente, do que você confiar em alguém. Não tem nada mais precioso do que você estar ao lado de uma pessoa em quem você pode confiar, com quem você pode contar. Não é sem motivo que dentro da nossa casa, do nosso lar, é o aprendizado do amor. Não tem outro lugar para a gente aprender isso. Desde quando você entrou neste mundo, alguém precisou amar de forma muito radical você. Senão você não sobreviveria. Nas primeiras fases da vida nós somos inteiramente dependentes de quem nos ama. E é assim que a gente aprende, não é lendo os livros. Amar a gente aprende amando. E exercitando. E é assim que a gente vai construindo a riqueza que o dinheiro não compra. Porque você pode até ter a oportunidade de comprar boas companhias.
Basta você ter um dinheiro sobre. Basta você fazer festa, basta você liberar, e você vai estar sempre rodeado de pessoas. Mas não se engane. O seu dinheiro pode comprar uma companhia, mas jamais será capaz de comprar a fidelidade de outro. Fidelidade não é o dinheiro que traz, é o coração de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que você trabalhe muito, que você tenha muitas possibilidades de realizar os seus sonhos, aqueles que o dinheiro pode comprar. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você esteja rodeado de pessoas. Porque o que faz a vida valer a pena, é o tanto de amor que a gente ama. São as pessoas que a gente constrói ao nosso lado, são os vínculos que você sabe que vão durar a vida inteira. Por mais que a gente saiba que o outro vai morrer, que o outro vai embora, que o outro vai partir, mas enquanto ele estiver por aqui, o nosso vínculo com ele nos une de forma muito significativa. E isso é viver. Quando você, ao final de tudo, depois que ter que olhar para a vida que você escolheu viver, que você seja absolvido pela certeza de que você construiu o que realmente importa. Amar. Perco a oportunidade de fazer feliz quem está ao meu lado. A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim, agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. No outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. Porque às vezes nós somos os nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. É? Porque não nos posicionamos do jeito certo. É disso que eu estou falando. Quando a gente é visto na nossa intimidade, ali está a nossa verdade pessoal. É ali que nós precisamos identificar quais são as hipocrisias que nos privam de ser a gente mesmo. Esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Esse crivo pessoal onde você vai passar diariamente a sua vida. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras. Sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês. Porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. Por isso, minha gente, que eu acredito que a verdadeira fé, essa que tantas vezes nós expressamos nos livros, nas catequeses, nas doutrinas, essa fé, ela precisa atingir o nosso coração, precisa atingir a nossa mente. Senão fica uma reprodução de discursos que não nos alimentam mais, de convicções que não chegaram à raiz do nosso comportamento, que não atingiram a estrutura da nossa vida. A gente sabe que ninguém está livre das hipocrisias. É uma vigilância constante, não é verdade? Eu identifico as minhas, você identifica as suas. E é interessante que quanto mais a gente cresce na maturidade, maior é o nosso desejo de minimizar o poder da incoerência em nós. Quando eu falo de hipocrisia, eu estou falando das incoerências pessoais, que nós alimentamos dentro de nós e que protegemos com as carcaças das aparências. É sempre assim.
talvez por medos, né? Às vezes eu, para me esconder de um pecado que eu cometo, eu me revisto de moralismo e vou fazer aquele discurso ufânico contra todas as realidades que lá no fundo eu pratico. E serei absolutamente intolerante com todo aquele que comete aquele pecado que lá no meu esconderijo eu cometo. Então eu vou gritar nas praças e eu vou ser absolutamente contra aquelas pessoas que estão praticando o que na minha solidão eu pratico. A gente vai pela estrada até se transformar nela. Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. Não essa felicidade utópica dos filmes, das novelas, dos contos de fadas, onde todo mundo é feliz para sempre. Isso não existe. Agora eu tenho a possibilidade de arrancar na estrutura da minha realidade os motivos para eu ser feliz hoje. Porque é isso que Deus quer. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós fazemos isso mesmo. Por dentro somos aquele amontoado de podridão e por fora um sepulcro bonitinho, pedra polida, florido. A gente sabe que isso não alimenta ninguém. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade mais. Não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá, não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Que quanto mais você quer esconder uma realidade, mais ela te oprime. É como você querer esconder o barco na mão. Quanto mais você aperta para tentar esconder, mais ele vai vazar pelos dedos. As realidades psíquicas, emocionais que nos oprimem e que nos levam à hipocrisia, porque nós não temos coragem de assumi-las, nós não temos coragem de trabalhá-las em nós, são como esse barro que a gente tenta apertar. Então, às vezes você tem aquela pessoa moralista que fica tentando esconder o seu mundo de vergonhas. Aquela pessoa que faz um discurso bonito para os outros, mas vive feio quando está sozinho, vive feio quando está com as pessoas que convivem com ele, com ela. É aquela incoerência entre a vida vivida e a vida experimentada. Desculpe, na teoria, a prática da teoria. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais, ela dizia. Aí a pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego
É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos. Comunidades perfeitas não temos. Mas a gente pode ser um bom garimpeiro. E mesmo estando rodeados de pessoas hipócritas, ou mesmo sendo nós o hipócrita na história, mesmo estando rodeados de um meio que nos estimula o tempo todo à busca dessa verdade, mesmo estando nos emaranhados da hipocrisia, da falsidade, nós podemos quebrar esse ciclo. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos enfiar as unhas na realidade e buscar este contentamento, essa satisfação de ser quem a gente é. Por isso que a gente não pode, em nenhum momento, se a gente quiser de fato ser um religioso, com todas as forças dessa palavra, de estar religado a Deus e ao mundo naturalmente, e às pessoas que nos cercam, se a gente quiser ser de fato um religioso sem a força das hipocrisias agindo sobre nós, ou então minimizando o poder dessas hipocrisias em nós, nós teremos de viver o enfrentamento de todos os sepulcros que nos habitam. É honesto reconhecer que todos nós morremos antes da hora por causa da vida que levamos. Eu não falo da vida biológica, porque morrer, todo dia a gente está morrendo. Nasceu, já começou a morrer. Parece dramático, né? Mas a criança que entra no mundo, ela está ganhando a vida, mas ela está perdendo um dia. Se ela tem 2 dias, já são 2 dias a menos de vida. Se ela tem 2 meses, já são 2 meses a menos de vida. Isso não pode nos desesperar, né? Mas eu falo é da outra morte que pode acontecer dentro de nós, mesmo quando o corpo está cheio de vitalidade e você identifica que apesar da vitalidade do corpo, o espírito já está empobrecido demais, mergulhado em misérias, mergulhado no que há de mais rasteiro. Mergulhado não, né? Porque se é rasteiro, não dá nem para mergulhar, né? Nessa cultura que nos nivela tão por baixo, meu Deus. Porque a dor é a mesma, minha gente. É a mesmíssima. Dói no rico, dói no pobre, dói no preso, dói no livre, dói no amado, dói no odiado. As realidades humanas são sempre as mesmas. Nós carecemos das mesmas coisas. Nós carecemos das mesmas realidades, dos mesmos aconchegos. Então é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de parar um momento do nosso dia e conversar com alguém que nos entenda. O que aqui a gente acredita. É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir. Basta você não colocar a vida como se fosse um jogo de cartas todos os dias à noite em cima dessa mesa. Essa mesa imaginária onde você joga. A vida é jogo. O tempo todo eu estou fazendo escolha qual é a carta que eu trago, qual é a carta que eu descarto. Qual é a canastra que eu resolvo fazer, né? O que eu coloco ao lado? O que eu vou ajuntando? E ao colocar-se diante do Senhor em audiência particular, você pede o dom de reativar a sua ressurreição. De nunca se esquecer de renascer diariamente, para que você continue dando conta da vida. Para que você continue dando conta de ser quem você é. E se você está cansado, eu estou sem condições, Padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me pelo poder do seu amor. É o amor de Deus que nos ressuscita diariamente. Quando você sabe que Deus é capaz de compreender todas as misérias do seu coração e que você não tem o direito de automutilar-se por isso, que a postura mais saudável diante do erro é reconhecer esse erro e dar um passo na direção do acerto. É assim que nós testemunhamos o amor de Deus por nós, porque o amor é movimento. O amor nos motiva o tempo todo a gente não ficar estacionado, mas sempre ir além. Dar um passo na direção do inesperado caminho. Porque o amor é sempre um caminho inesperado, porque ele sempre vai nos surpreender. É tão bom isso, né? Quando você começa a conversar com alguém que, mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso, que bobagem. Você tem tantos valores. E começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via, porque você só tinha condições de enxergar os seus erros. Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. É tão natural a gente ser arrancado de nós. Às vezes o outro com uma atitude grosseira nos arranca de nós. Às vezes o outro com a sua traição nos arranca de nós, nos retira da centralidade, né? E eu preciso descobrir o que me devolve. O que me ajuda a assumir essa postura centrada? O que nesse contexto de tanta morte me proporciona a experiência de reviver? Expulse tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida. Não permita que cresça no seu coração qualquer semente que venha provocar um processo de morte em você. Ah, padre, eu estou tão sofrido porque eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Termina. Não jogue água nessa semente. Não jogue água nos seus ódios, não jogue água nos seus ressentimentos. Não jogue água nos seus pessimismos. Deixe que morram secos. Todos os sentimentos que possam ser contrários àquilo que Deus quer para você. Jesus abre estradas no coração de quem permite. Eu não sei o que você já sabe sobre você. Quais são os caminhos que você já investigou, das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ainda que você já tenha 90 anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. Esse é o maior desafio, minha gente. E esse é o primeiro sucesso que nós precisamos desejar na vida. Ser bem quem a gente é. Explorar com honestidade as nossas possibilidades, considerando todos os limites que fazem parte da nossa vida. Agarrar-se nessa corda que se chama misericórdia divina. Agarrar-se firmemente nessa corda que se chama graça de Deus na nossa história. A nos ajudar a domar os nossos excessos, os nossos defeitos. E receber essa ressurreição nossa de cada dia. E você pode começar a antecipar essa santidade hoje. Pedindo a Deus a graça de também ter um coração eucarístico. Pedindo a Deus a graça de hoje também receber essa presença que transforma, que modifica, que lhe faz ser melhor.
Não é? A gente não perder o tempo. O tempo é muito precioso. Hoje, quantas horas eu vivi em torno do que realmente é importante? Quanto tempo hoje eu dediquei da minha vida para a minha transformação? Seja através de uma reflexão, seja através de uma atitude, seja através de uma leitura, de uma palavra. Ressuscita-me, Senhor. Todos nós necessitamos dessa ressurreição. Eu não sei o que é que na sua vida hoje pode significar morte. Pode ser que seja a morte mesmo de alguém que você ama, que retirou a alegria do seu coração. Pode ser que seja uma decepção que esteja aí, doendo tanto no coração. Pede a Deus hoje que venha lhe ressuscitar. Peça a Deus hoje que venha lhe ajudar a atravessar esse mar que está ameaçando invadir a sua terra prometida. Não permita que sua terra prometida seja invadida. Esse é o jugo. Ser verdadeiro, carregar a vida, ostentar a vida, defender a vida, é um jugo nos dias de hoje, neste mundo que está cada vez mais avesso e indisposto à vida. O jugo de Jesus é este, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você não abrir mão de tudo aquilo que promove a vida nos dias de hoje. Mas tem uma coisa, quando nós assumimos esse jugo, Ele mesmo nos liberta. É o jugo que nos liberta. Quando eu sou capaz de fazer uma parceria com a vida, uma parceria com a verdade, uma parceria com a justiça, todo esse jugo que é do Cristo começa a me aliviar, porque Ele vai me despindo de tudo aquilo que até então me impedia de ter condições de viver o jugo que é do Cristo. É a oportunidade de você ser livre, de testemunhar o Cristo. Isso é a nossa terra prometida hoje. Mas muitas vezes essa terra prometida está ameaçada pelas forças de um mundo altamente diabólico, que implanta no nosso coração todos os dias uma semente de morte, que nos chega pelos olhos, que nos chega pelo ouvido, e que ao tomar conta do nosso coração, impede de que venha crescer dentro de nós os frutos que realmente nós deveremos fazer florescer. Que a conversão só tem sentido quando ela nos permite avançar. Quando você sai do seu território de conforto e você vive o desconforto temporário que vai lhe dar grata satisfação de ir além, de superar-se. Sabe, de você poder olhar e poder, eu não sou mais o mesmo homem, eu fiquei melhor. Você ter essa alegria. Quantas ansiedades, quantos medos. Você que está em casa, que também está com medo. Medo de perder as pessoas que você ama. Medo de não suportar. As angústias nos pesam tanto. Há tantos entre nós angustiados. Você que está aí na porta deste hospital agora, permita que Deus lhe abrace. O amor de Deus nos sonda. Ele nos cura. O amor de Deus nos abraça, Ele nos reconfigura, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos faz enfrentar aquilo que em nós precisa morrer. Eu não imagino o que você precisa passar para dar conta de ser quem você é. Eu posso lhe dizer por mim. Durante esse período de tanta reclusão, de tanta vida diferente, de tantas angústias, de tantas ansiedades, em que os sofrimentos dos outros nos chocam tanto,
Quantas vezes eu precisei renovar o meu compromisso com a vida de hora em hora? Vocês devem ter me escutado falando, quem me acompanha mais vezes, que às vezes a vida fica tão difícil que você não pode programar o dia de amanhã. Você tem que programar somente a hora seguinte. Sim. Porque o que é urgente é viver bem o momento presente. Você ter coragem de reconhecer aquilo que em você precisa passar pelo processo de morrer, para que o novo tenha um lugar na sua vida. Quantas vezes nós vamos ficando envelhecidos, não no corpo somente, que o corpo envelhece, mas quantas vezes nós vamos sentindo que o nosso espírito está cansado e não corresponde mais àquilo que nós podemos viver nessa fase da vida. Talvez porque nos faltou a sabedoria de viver o renascimento nosso de cada dia. Que não nos falte essa sensibilidade de perceber quando é que a vida está batendo a nossa porta e nos pedindo mudanças. Sim, para que a gente continue vivendo essa busca diária de ter sempre uma versão atualizada de nós mesmos. Acho que nunca fomos tão desafiados a compreender o processo do nascer e morrer. A gente não nasce uma vez só. A gente não morre uma vez só. Ah, se você tivesse que contar quantas vezes você precisou nascer? Quantas vezes você precisou voltar ao ventre da vida e ali se refazer nos seus propósitos, nos seus desejos, nos seus sonhos? Quantas vezes? Quantas vezes você sentiu a vida lhe asfixiando, o cansaço tomando conta? Quantas vezes você precisou se reinventar? Assim como o universo nasce e morre todos os dias, nós também precisamos. O nascimento, ele é sempre doloroso para quem nasce, muito. E de vez em quando, a gente sente o desconforto da vida como se o ventre estivesse nos expulsando. Como se a sabedoria da vida nos dissesse, olha, esse jeito que você escolheu ser até hoje não lhe serve mais. Se você insistir em continuar sendo quem você já não pode ser mais, você vai morrer antes da hora. Não a morte do corpo, mas a morte da alma, do espírito. Quando você percebe que as suas satisfações não lhe satisfazem mais, ou os sonhos que você está tentando colocar em prática nem são seus. É a vida, então, fazendo um movimento de contrações e nos levando a assumir novas posturas, um novo jeito de ser, respirando profundamente, enchendo os pulmões de ar, de nascer de novo. O amor que eu amei ontem não me serve para hoje. Amor não se estanca. Existência não se estanca. Aquele que eu fui ontem, hoje eu preciso renovar. Se eu ficar insistindo em ser sempre o mesmo, eu me transformo num espectro, num fantasma. Mas se eu aceito o desafio do próprio universo de buscar o rosto de cada instante. Qual é a dinâmica que eu preciso hoje encontrar para viver bem a minha vida? O que eu hoje preciso fazer para que tudo fique mais harmonioso e mais bonito? Todo caminho é exigente. Ficar é exigente, partir é exigente. O mais inteligente é a gente escolher o caminho que de fato foi feito para os nossos pés.
a autenticidade. É assim que Deus nos quer, autênticos. O diabo nos quer disfarçados, infelizes nos disfarces. Deus nos quer verdadeiros, pagando preços que precisarmos pagar para sermos quem somos. Deve ser extremamente frustrante aos olhos de Deus que a gente não se torne quem Ele criou. Que eu estou aqui em processo de vir a ser. A filosofia me ajuda a entender isso. Quando você olha para a semente de uma árvore, o todo da árvore já está na semente. A única coisa que a gente vai fazer é plantar no lugar certo e cultivar. Mas ninguém inventa nada na semente, já está tudo lá dentro. Eu também. E eu sempre penso nisso. O homem que Deus criou, eu ainda não me tornei. Mas eu estou a caminho. Estou tocando em frente para isso. A mulher que Deus criou em você, você ainda não se tornou, mas pode se tornar. Um pouquinho a cada dia. Esse é o movimento do Espírito Santo em nós, movendo-nos num movimento de autenticidade, onde há Deus não há mentira, onde há Deus não há disfarces, mas há vida plena, vida em abundância, vida em plenitude. Portanto, se quiser chegar ao melhor que Deus deixou em você, terá que viver como boiadeiro, que sempre vai adiante, que não desanima e que vai vencendo um desafio de cada vez. A gente precisa lembrar que por mais que a gente alcance o topo de alguma coisa, seja lá do sucesso profissional, do reconhecimento público, a gente continua sendo águia pequena. Essa pequenez nos lembra que nós dependemos de Deus. E é lindo depender de Deus. Eu acho que não deveria caber arrogância, orgulho, vaidade no coração cristão. Eu acho que a pior vaidade, essa que eu luto todos os dias contra, é a gente nunca se sentir melhor que ninguém. Não. Sofremos todos do mesmo jeito. Temos tantos defeitos. A gente tem essas políticas hoje do cancelamento público, né? Eu fico olhando e fico pensando, há pessoas que nos irritam, né? A gente fica irritado com o comportamento de algumas pessoas. Mas a gente precisa olhar para tudo aquilo com muita humildade e pensar. Eu, às vezes, também tenho esse comportamento. Eu, às vezes, também sou arrogante com as pessoas. Eu, às vezes, também não deixo o outro falar. Claro, a gente pode estar mais evoluído para isso, graças a Deus, a gente não está mais nesse lamaçal de temperamentos, de comportamentos, muitas vezes rudimentares, sem o talho, né? Sem estar burilado. Não. Mas é só puxar um cordãozinho e aquilo que há de pior em nós vem à tona. A gente nunca pode se esquecer que nós somos feitos para as alturas, sim. Deus nos quer sempre alcançando o que há de mais nobre. Mas nunca nos esqueçamos da condição de águia. Felicidade, minha gente, é você ter essa coerência. Você ser a pessoa certa, sempre. Porque Deus não errou com a gente. Deus nunca errou com alguém. Ele fez uma matéria pior que a outra. Não. Todos nós fomos feitos para a realização, homens e mulheres capazes de fazer sucesso, de dar certo na vida. Sucesso não estou dizendo de ter notoriedade, não. Satisfação de ser quem é, de ser um homem e uma mulher realizado. É disso que eu estou falando. Deus não errou com a gente. Deu a mim o mesmo que deu ao Bruno, que deu ao Marcelinho, ao Marcelo, ao Marquinhos. Deu a mim, deu a você. Agora o que a gente faz com o que Ele nos deu é um problema que nos diz respeito. Eu não posso entrar no coração do outro e fazê-lo florescer naquilo que Deus lhe deu de mais precioso. Não. É um trabalho pessoal e árduo.
Todos os dias eu preciso buscar o lugar certo, porque a pessoa certa eu já sou. Deus me fez a pessoa certa, mas eu preciso encontrar o meu lugar. A gente nunca precisou pensar tanto sobre isso como agora. O que é ser feliz? De repente a vida nos reduziu tanto e pôs uma lente de aumento e você pôde perceber quem você tem e quem você não tem, quem você ama e quem você não ama ainda. Qual o relacionamento que é maravilhoso e qual o relacionamento que é destrutivo? A lente de aumento está aqui. E seria tão bom se a gente colocasse essa lente de aumento para a gente poder entender o que a gente precisa fazer para sermos a pessoa certa, no lugar certo. Às vezes as pessoas colocam um preço tão alto no sorriso que ela custa sorrir. Ela fica esperando um motivo muito especial. Não. Barateie o seu sorriso. Vai lhe fazer bem. Comece a sorrir com mais facilidade. Não espere grandes ocasiões para celebrar. Nós não temos todo o tempo do mundo. Não há nada mais triste do que ver as pessoas precisando sepultar os seus amores sem se despedirem deles. Cobre menos pelo seu sorriso. Eleja qualquer motivo para você escancarar essa janela da alma. Comemore melhor as coisas. Não espere grandes oportunidades para você festejar. Às vezes nós ficamos esperando muito. Vamos esperar o aniversário de fulano de tal, o fim do ano. Não sabemos quanto tempo nos resta. E é tão mais inteligente a gente celebrar o momento presente sempre que nós tivermos motivo para isso. Mas estamos sem dinheiro, não importa. Comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, é muito melhor do que estar num banquete de pessoas estranhas. Celebre na pobreza, celebre na simplicidade, mas celebre. Celebre no hospital, mas celebre. Celebre no asilo. Busque qualquer oportunidade que você tiver de abrir um sorriso em alguém. Com o seu, é meio caminho andado. A maneira mais fácil de despertar um sorriso é sorrindo também. Cobre menos pelos seus sorrisos. Sorria com mais intensidade, com mais frequência. Porque o sorriso ilumina. Eu não quero perder tempo mais. Se eu tiver algum relacionamento de amizade, de fraternidade, de companheirismo, que seja para me ajudar a andar os caminhos de Deus. Tenho ficado mais seletivo com aquilo que eu quero viver, que eu acho que o mais bonito é isso. Estar sempre atento. Certa vez perguntaram a Buda: você é um santo? Você é um Deus? Você é um anjo? E ele respondeu: nada disso. Eu sou apenas um homem desperto. E nós precisamos viver despertos, cada vez mais conscientes de que o tempo que nós temos é o tempo presente. E eu preciso estar inteiro aqui agora, porque é a única forma responsável de viver. Permita que hoje o amor de Deus lhe recorde do valor que você tem. Às vezes as nossas batalhas são tão árduas que a gente vai esquecendo do valor que a gente tem. Por motivos que desconhecemos ou que até sabemos por alto. Fracassamos tanto. E os nossos fracassos nos fazem esquecer do valor que nós temos. Que eu mais encontro vida fora
são pessoas que não se sentem dignas do amor de Deus. Ouse acreditar que não há nada, absolutamente nada, que você tenha feito na sua vida que possa modificar a decisão que Deus tomou um dia de lhe amar até o fim. Ouse acreditar. Perdoe-se. Não é justo com você levar no seu coração esse acúmulo de fracassos, de erros. Não importa como você esteja hoje, mas esteja em Deus. Com medo, mas esteja em Deus. Pode ser que o medo que você sente, a sua angústia, tenham lhe feito esquecer da presença dele na sua vida. E você pode me dizer, nem à igreja eu tenho ido. Muito pior que não ir à igreja é não ir a você. É não estar em você. Recolha-se. É neste lugar que Deus mora. É neste lugar que Deus está. É neste lugar que Deus permanece e não vai embora. Tome consciência da presença de Deus na sua vida. E peça que Ele expulse de você os seus medos, as suas angústias, a sua tristeza, a sua depressão. Por mais que você tenha se sentido sozinho, você não está. Quantas vezes eu não podia ser acompanhado por ninguém? É a pior solidão de se sentir. Quando a sua dor é tão grande que nada, nem ninguém pode lhe acompanhar. Não é o outro que pode lhe salvar. É aquela solidão que você experimenta, que por mais que o outro queira lhe ajudar, ele não pode. Há solidões que somente nós podemos curar. Acordando esse Deus que está dentro de nós. Ou melhor, acordando o conhecimento de que Ele está dentro de nós, porque Ele nunca dorme. Ele nunca dorme. Acorde para essa certeza que Deus está dentro de você. Que não há nada que você possa viver. Que não há absolutamente nada no seu caminho que será superior à sua força. Porque o Senhor está contigo. O Senhor é contigo. E hoje nós estamos aqui para recordá-lo. Que Deus está em você. Curando-lhe. Restaurando-lhe. E depois que você descobre que esse Deus lhe habita, você se torna capaz de ajudar tantas pessoas. Porque depois que você se acompanha da melhor companhia, você se torna a companhia mais agradável para quem passar na sua vida. Você saberá ajudar. Você saberá curar. Você saberá esclarecer. Abrir os portais das consciências para que aqueles que estão esquecidos, que Deus mora neles, possam ser recordados hoje, nessa noite. Cante comigo, acordando todas as forças do seu ser, para você vencer as suas batalhas, para você vencer as suas pelejas, para você se encher de coragem e ir em busca daquilo que é seu, do ser que você pode ser e que tantas vezes a sua preguiça existencial não lhe deixa alcançar.
Modifique o combustível que você está colocando na sua vida. Comece a permitir que a vida seja melhor. Deu certo com outras pessoas, pode dar certo também com você. Anime-se, resolva suas questões, peça perdão a quem você precisa pedir, reconcilie-se com aqueles que estão afastados, distantes. Talvez nem seja para reaproximar, reestabelecer vínculos, não, só para você aliviar o coração, para você não carregar mais essas mágoas. Perdoar não significa trazer o outro de volta para a vida da gente. Às vezes a gente perdoa justamente para que a distância seja leve, seja benéfica a mim e ao outro. Seja mais feliz. Comprometa-se com Jesus. Descubra o desdobramento desta fé em Deus, que pode lhe fazer acreditar um pouco mais nisso. Tenha mais disposição para viver o sofrimento na hora certa, para que muito em breve você fique livre dele. O sofrimento tem que ser uma passagem para nos tornar melhores. Ele não precisa ser definitivo. A luta é definitiva, mas o sofrimento da luta é de vez em quando. Lutar não precisa ser sinônimo de dor, de mágoa, de sofrimento, de peso. A luta pode ser para nos fazer felizes. No momento em que você luta, você precisa estar feliz, porque você está sabedouro de que está fazendo a coisa certa. Então a gente descobre que o Natal pode ser todos os dias, porque essa luta de renascimento não para dentro de nós. As pessoas morrem, as pessoas se cansam de nós, as pessoas vão embora, as pessoas nos traem, porque é assim. Ah, mas por que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Acontece com pessoas boas e com pessoas ruins. Não adianta a gente ficar esperneando. A vida não vai ficar diferente porque a gente não está gostando do jeito dela. A vida tem muita personalidade, é uma senhora absolutamente dona de si. Ela não está nem um pouco preocupada com a opinião que a gente tem. Ela não está nem um pouco necessitada de parar para ouvir o que a gente tem a dizer dela. A vida é soberana. A vida está acima de tudo. E ela dá as regras do jeito que ela quiser. Se ela cismar de entrar na nossa vida agora e desarrumar tudo, ela faz. Porque ela não está sob controle. Ninguém controla. O máximo que nós podemos fazer é observar o movimento dela. Igual que, estou andando, mas estou de olho na vida. Estou observando aqui quais são as regras dela, o que costuma dar certo, o que costuma dar errado, o que essa senhora gosta de perceber em nós. Aí eu vou me adequando. Eu vou fazendo uma regra aqui, que pareça com a dela. Isso chama-se bom senso. Eu vou construindo uma fé cada vez mais encarnada, que vai me colocando ao lado da vida, num paralelo com a vida, e vou pensando, é assim que a vida gosta. Eu vou tentar fazer de tudo para que as minhas regras sejam parecidas com as suas regras. E você faz a mais bonita transgressão que um ser humano pode fazer. Que às vezes a gente tem essa ilusão de que transgredir é fazer o contrário do que a vida nos pede. Transgredir é obedecer. Obedecer. Transgredir é descansar. Já que nesse tempo ninguém tem direito de descansar. Está precisando ficar calado. Nesse tempo em que todo mundo fala, transgredir é calar. Então nós ficamos muitas vezes iludidos de que transgredir é a gente fazer o oposto do que alguém pediu. Transgredir é você fazer o que é certo. É você não perder de vista o que deve ser executado. E aí a gente se torna verdadeiramente revolucionário. E aí, tudo aqui, a vida está passando aqui do lado, eu vou observando, ela não vai se curvar a mim, não adianta eu chorar, ela não muda quando eu choro, ela não fica mais boazinha quando eu reclamo, ela não fica mais generosa quando eu me mostro pobre, escasseado.
vilipendiada. Segue, ela tem o seu caminho, ela tem as suas regras e não está nem pouco interessada no que nós estamos achando ou pensando. Ela é dona. Eu sou um súdito. Você é súdito da vida. E a sombra dela é a morte, é a mesma coisa. Não são duas entidades. Tire essa ilusão da sua cabeça de que existem duas entidades, a vida e a morte. Não, é um movimento só. Quando eu respiro, eu faço um movimento de vida, que é o primeiro que eu fiz. Faço o último. Parou de pensar nisso? Quando você nasceu, você fez isso. Começou. E você vai terminar assim, ó. Eu vou terminar. É o mesmo movimento, vida e morte. Aquilo que nos mata é aquilo que também nos faz viver. Aquilo que nos faz viver também pode nos matar. Estamos aqui. A vida tem as suas regras e uma regra é essa. Ninguém tem obrigação de nos fazer feliz. Seja amigo de 1 milhão de pessoas, mas nunca deixe de ser o seu melhor amigo. Acredite na possibilidade de você ser feliz tendo muitas pessoas próximas a você. Mas não se iluda, chegará um momento em que a única felicidade possível não é aquela que lhe será oferecida pelos outros, mas por você mesmo. É o que você se dá, em última instância, se oferece. É o que você está se dando neste momento. É o que você está alimentando neste momento. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo. Quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração. Quando ele vem se alojar dentro de nós. Porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas. Quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir.
Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.